O sol nascia sobre Santa Fé, espalhando uma luz suave e dourada sobre a paisagem desértica. As casas de adobe ganhavam vida em tons de ouro e laranja, refletindo o calor e a tranquilidade do Novo México. Numa mansão isolada, Gene Hackman, lenda de Hollywood que se tornou um artista recluso, começava o dia com serenidade e discrição. Ele tomava café com sua esposa, Betsy Arakawa, trocando palavras suaves enquanto a luz da manhã invadia a cozinha. Depois, passeava pelo jardim, sentindo o aroma das flores e o frescor do orvalho. O mundo exterior via apenas paz e rotina, como se nada pudesse perturbar aquele refúgio. Os vizinhos respeitavam sua privacidade. Para eles, ele era apenas um homem tranquilo que havia conquistado seu descanso, alguém que preferia o anonimato à fama. A mansão era seu santuário, uma fortaleza silenciosa contra o barulho do mundo e as lembranças do passado. Santa Fé refletia essa calma. Turistas passeavam pelas praças, o cheiro de pimentas verdes assadas se misturava ao ar puro, criando uma atmosfera única. A casa de Hackman era um marco discreto, conhecida pelo passado de seu famoso ocupante, não por escândalos ou dramas. Mas a paz é frágil, como porcelana fina, sempre à beira de se quebrar. Naquela manhã, enquanto o sol subia lentamente, um relógio invisível contava o tempo, marcando o início de algo inesperado. A tranquilidade era uma fina camada, esticada sobre segredos ocultos, pronta para ser rasgada a qualquer momento. A vida tranquila de Gene Hackman estava prestes a ser exposta como sua maior atuação, um papel que ele nunca quis interpretar. O ato final não aconteceria numa tela de cinema, mas na intimidade de sua própria casa. Ele se desenrolaria nos cômodos silenciosos de sua casa, enviando ondas de choque muito além de Santa Fé, alcançando o mundo inteiro. O mundo estava prestes a descobrir que nunca realmente conheceu Gene Hackman, nem seus segredos mais profundos. E a cortina estava prestes a se levantar, revelando uma história que mudaria tudo. Pouco antes do meio-dia, a governanta encontrou a porta da frente da residência Hackman destrancada. O silêncio pairava no ar, denso e estranho, como se a casa inteira prendesse a respiração. Então, o impensável, Gene Hackman e Betsy, sem vida na sala de estar. O cenário era de uma calma perturbadora, como se o tempo tivesse parado naquele instante. A ilusão de paz foi estilhaçada. A mansão, antes símbolo de segurança, agora se tornava uma cena de crime chocante. A polícia local chegou rapidamente, rostos sombrios e tensos, claramente despreparados para lidar com uma tragédia dessa magnitude. Nenhum sinal de luta, nenhum indício de entrada forçada, apenas duas vidas encerradas em uma quietude quase surreal. A notícia se espalhou como fogo. Rumores surgiram, a imprensa se reuniu em frente à casa e a descrença tomou conta de Santa Fé. Gene Hackman, morto, para muitos, parecia simplesmente impossível. O choque era palpável nas ruas e nas redes sociais. O chefe de polícia, sobrecarregado e visivelmente abalado, pediu ajuda imediatamente. Ao anoitecer, sedãs pretos com placas governamentais aceleravam em direção à cidade. O FBI estava chegando, trazendo consigo um novo clima de tensão. As autoridades locais foram instruídas a isolar a cena, não tocar em nada e aguardar os federais. Isso não era mais uma tragédia local. O caso ganhava proporções nacionais, atraindo olhares de todo o país. Agora era uma questão de interesse nacional, com autoridades federais assumindo o controle da investigação. O dia tranquilo em Santa Fé havia terminado, dando lugar a um clima de incerteza e medo. Uma longa e escura noite estava apenas começando, trazendo consigo perguntas sem resposta. O mundo assistia, ansioso, esperando por respostas e tentando entender o que realmente havia acontecido. A história estava apenas começando a se desenrolar, com cada detalhe aumentando o mistério. E nada seria como antes. Santa Fé jamais esqueceria aquele dia. O FBI chegou com precisão rápida e silenciosa. Em poucos minutos, a mansão antes tranquila foi tomada por luzes vermelhas e azuis, o som abafado de passos ecoando pelo jardim. Os agentes Kiera Hayes e Ben Carter assumiram o comando. Suas reputações de resolver o impossível os precediam. Eles eram conhecidos por enxergar padrões onde outros viam apenas caos. A mansão foi metodicamente revistada, cada cômodo uma imagem congelada de uma vida interrompida. O silêncio era pesado, como se as paredes guardassem segredos antigos. Nenhuma causa clara de morte, sem feridas, sem veneno, apenas ausência. O mistério era tão denso quanto o ar naquela noite. Carter foi atraído para a biblioteca, um cômodo que parecia o coração do mundo de Hackman. Livros alinhados, móveis antigos, tudo em ordem impecável.
Ele notou uma seção de livros de história militar, arranjada com uma precisão antinatural. Era como se alguém tivesse passado horas garantindo que nada estivesse fora do lugar. Algo estava errado, um detalhe que a maioria não notaria. Carter sentiu um arrepio, como se estivesse sendo observado. Hayes se juntou a ele. Algo? Ela perguntou, sua voz baixa, mas cheia de expectativa. Apenas uma sensação, Carter respondeu. Este cômodo está encenado. Ele sabia que, em casos assim, nada era por acaso. Os livros, a ordem, a perfeição, eram um fio solto. Pequenos detalhes podiam esconder grandes verdades. Para um agente do FBI, um fio solto é um convite, era o início de algo maior. A resposta não estava na sala de estar. O mistério era mais profundo do que parecia. Estava aqui, escondida à vista de todos. Um segredo esperando para ser revelado. A investigação acabara de mudar. Um novo caminho se abria diante deles. A tapeçaria da vida de Hackman estava prestes a se desenrolar. Cada fio puxado revelaria mais do que esperavam. E a verdade seria mais estranha que a ficção. O que eles encontrariam mudaria tudo. Os agentes se prepararam para puxar o fio. O verdadeiro mistério estava apenas começando. Agentes táticos lideraram o caminho, Hayes e Carter logo atrás. A descida era íngreme, o ar mais frio a cada passo. O túnel serpenteava, revestido com rocha bruta e concreto reforçado. Portas de aço pesadas pontuavam o caminho, muito além do que qualquer cidadão comum deveria ter. Marcas de arranhões manchavam as paredes, sugerindo pânico e medo. A atmosfera era densa com pavor. O túnel terminava em uma porta de aço maciça com um scanner biométrico oculto. Esta era uma tecnologia fora do lugar na casa de uma lenda de Hollywood. Os maiores segredos estavam logo além daquela porta. Técnicos do FBI contornaram o bloqueio biométrico após horas de trabalho. A porta de aço se abriu, revelando não um bunker, mas um centro de comando. Painéis de monitores, mapas com símbolos crípticos e uma mesa de metal dominavam a sala. Equipamentos de rádio vintage estavam ao lado de equipamentos de satélite avançados. Hayes abriu um arquivo dossiês carimbados, Projeto Sombras. Dentro, uma foto de um jovem Hackman em uniforme militar. Não uma fantasia, mas uma vida. Carter encontrou diários de bordo, relatórios de missão e fotos de Hackman e Betsy em pontos de conflito da Guerra Fria. Eles não eram turistas, eram operativos. Os documentos detalhavam missões secretas, assassinatos e golpes. A vida pública de Hackman era a melhor história de cobertura. O volume de segredos era impressionante. Isso não era mais um caso de assassinato, era uma crise de segurança nacional. A verdade, Gene Hackman era um agente secreto. Toda a sua carreira, uma decepção magistral. Os agentes ficaram chocados. A maior atuação do mundo havia sido real. Hayes encontrou um dossiê rotulado Projeto Sombras Início. Ele descrevia uma iniciativa classificada infiltrar espiões em esferas culturais, usando a fama como camuflagem. Hackman, com seu histórico na Marinha, foi um dos primeiros recrutas. Sua carreira foi cuidadosamente gerenciada pela agência. Betsy, uma pianista, usava suas turnês para trabalho de inteligência. Eles eram parceiros em segredo e perigo. Carter tocou um áudio. A voz de Hackman cansada e honesta. Ele falava de compromisso moral, medo e o fardo dos segredos. Eles veem Popeye Doyle, ele sussurrou, mas não o homem que teve que se tornar ele de verdade. As gravações revelaram o custo pessoal de sua vida dupla. Amor, saudade e sacrifício ecoavam em cada palavra. Os agentes ouviram em silêncio. A descoberta foi um elogio, proferido pelo próprio Hackman. Apesar dos esforços do FBI, a história vazou. Notícias de mortes misteriosas, cômodos secretos e agentes federais inundaram as notícias. Jornalistas invadiram Santa Fé, juntando rumores e fatos. A declaração oficial do FBI foi concisa. Investigação em andamento. Tabloides gritavam sobre um esconderijo de espião de Hollywood. O público estava cativado. Hackman era um agente secreto ou vítima de uma conspiração. Teorias online explodiram. O governo tentou caracterizar como excentricidade, mas era tarde demais. A verdade havia escapado. O mundo ficou se perguntando o que era real e o que era atuação. A vida de Hackman havia se tornado o maior mistério de todos. A causa oficial da morte foi inconclusiva. O caso foi discretamente encerrado. O conteúdo da Câmara Secreta desapareceu em cofres do governo. O projeto Sombras foi enterrado sob negação e burocracia. Hayes e Carter foram jurados ao silêncio, mudados para sempre.
A mansão foi vendida, seus segredos selados, mas a lenda cresceu. Um conto de advertência sobre imagem e realidade. O legado de Hackman era agora o de um enigma. Suas atuações reexaminadas em busca de verdades ocultas. O mundo ficou com uma pergunta assombrosa. Se Hackman pôde esconder tal vida, quem mais está escondido à vista de todos? Os túneis sob Santa Fé se tornaram um símbolo de segredos e das histórias que nunca saberemos.